Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Embora sejam muitas as particularidades, poderíamos ter uma ideia de como se processam as interações entre os mundos material e o espiritual? Embora Allan Kardec tenha abrido com suas pesquisas e obras caminhos para uma compreensão mais precisa de como isso se dá, necessário nos reportarmos ao trabalho vertido do plano espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier, sobretudo as assinadas pelo espírito conhecido como André Luiz. Reportando-se a fatos que precederam o lançamento do livro Nosso Lar em 1943, produzindo desde então uma série de importância ainda não reconhecida até mesmo pelos muitos espíritas, Chico Xavier registrou em carta datada de 12 de outubro de 1946 e endereçada ao Dr. Antônio Vantuil de Freitas, então presidente da Federação Espírita Brasileira, mantenedora da editora através da qual todos os títulos foram publicados. Desde fins de 1941, o espírito Emmanuel se declarou afetuosamente aos trabalhos de André Luiz. Por essa época, disse-me ele a propósito de algumas autoridades espirituais que estavam desejosas de algo lançar em nosso meio, com objetivos de despertamento. Falou-me que projetaram trazer-nos páginas que nos dessem a conhecer aspectos da vida que nos espera do outro lado. Desde então, onde me concentrasse, via sempre aquele cavalheiro espiritual que depois se revelou por André Luiz ao lado de Emmanuel. Assim decorreram quase 2 anos antes de Nosso Lar. A partir daí, os livros foram surgindo de uma forma frenética. 5 em 5 anos. Não obras quaisquer, mas trabalhos absolutamente substanciais, verdadeiros documentários sobre a vida depois desta e suas interações com a desta dimensão. E o mais impressionante, através de um moço com apenas formação primária, trabalhador humilde de uma venda desde os 15 anos, cumprindo uma extenuante carga de trabalho. A princípio, rejeitadas por uma parcela de seguidores do Espiritismo por considerarem as informações contidas nos primeiros livros como materializadas demais, venceram o tempo. E, como preconizado pelo engenheiro Hernani Guimarães Andrade, importante figura dedicada aos aspectos científicos da doutrina espírita, os livros da série já são objeto de estudo em grupos universitários brasileiros. Além dos interessantes relatos nas obras, encontramos sugestivas informações. Comentando sobre a interação entre habitantes de diferentes dimensões vibratórias, o instrutor Alexandre, personagem central do livro Missionários da Luz, publicado em 1944 pela FEB, diz que os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Ante a admiração de André Luiz, explica-se melhor acrescentando: tanta admiração somente por vê-los tomando alimentos pelas narinas? E nós outros? Desconhece você, porventura, que o próprio homem encarnado recebe mais de 70% da alimentação comum através de princípios atmosféricos captados pelos condutos respiratórios? Você não ignora também que as substâncias cozidas ao fogo sofrem profunda desintegração? Ora, os nossos irmãos viciados nas sensações fisiológicas encontram nos elementos desintegrados o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Alguns capítulos à frente é a vez de uma entidade de nome Apuleio revelar:
Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção dos organismos perispirítico ou corpo espiritual. Mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias. No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. Segundo se pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? Porque a desarmonia orgânica, se a hora em curso, era muitas vezes de satisfação e felicidade. É que em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Por fim, o próprio Apuleio considera muito difícil explicar aos homens encarnados fatos rotineiros como os que a que se referiu, repetidos pelo homem dezenas de vezes durante cada dia da luta carnal. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.